Voltamos a transmitir audiência pública. Senhoras e senhores, boa tarde. Nos termos da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, estamos realizando a terceira audiência pública de finanças sobre o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre do exercício 2017. Agradeço a presença da senhora Raquel Companhol, secretária municipal de Fazenda, e registro a presença dos senhores vereadores. Para início dessa audiência pública, faremos a leitura do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101/2000. Artigo 9º, inciso 4º. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida no inciso 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Queremos esclarecer que apenas as questões relacionadas com as metas fiscais poderão ser tratadas nessa audiência pública. Portanto, não permitiremos a inclusão de outros assuntos estranhos à finalidade para a qual foi convocada. A senhora Raquel Companhol, secretária municipal de Fazenda, está nessa oportunidade representando o senhor prefeito municipal e que usará da palavra para exposição ao que após as perguntas serão feitas. Secretária Municipal de Fazenda, Raquel Companhol, com a palavra. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar o vereador Joel, presidente da Comissão de Finanças desta casa, o vereador Isaac, compõe a Comissão de Finanças, os vereadores Felipe Sanches e Alex Baker aqui presentes, e a todos os presentes. Boa tarde. Gostaria também de cumprimentar o secretário de Desenvolvimento Econômico, Miguel Brito. O Batoré está ali. É que você tinha falado tchau, achei que você estava saindo. Gostaria de cumprimentar o vereador Batoré também. Boa tarde. Estamos aqui hoje, então, para fazer a audiência pública da Lei de Responsabilidade Fiscal do segundo quadrimestre de 2017. No período do segundo quadrimestre de 2017, o município arrecadou das suas receitas correntes R$ 335.251.967. Esse valor corresponde a 66% do valor previsto para a arrecadação do ano. Receitas de capital arrecadou R$ 10.856.320. 10% do valor previsto. Total da receita de R$ 320.375.973,34. As despesas do segundo quadrimestre foram empenhados um total de R$ 400.681.576. E desse total foi liquidado R$ 312.005.657. As despesas por função de governo, né? Então, a maior despesa que nós temos nesse quadrimestre, a gente tem aí umas despesas com saúde de R$ 106.369.910. A educação vem na sequência com R$ 82.025.111. As despesas com saneamento também representam 22% do total das despesas, que dá R$ 86.122.948. São as três maiores despesas por função de governo. Esse quadro ele representa a receita corrente líquida. A receita corrente líquida ela serve como base para os cálculos de despesa com pessoal e dos comprometimentos da dívida. Então, nesse quadrimestre, somou R$ 448.186.669. O resultado primário,
nós temos um total de receitas fiscais de 317 milhões, contra um total de despesas fiscais de 306 milhões, dando um resultado primário positivo de 10.658.503. O resultado nominal, nós temos uma dívida consolidada de 44.765, com uma dívida consolidada líquida de 7.639. Então, no bimestre, deu um resultado negativo do resultado nominal de 26.142.000. Por que que dá tanta diferença do resultado primário e do nominal? No resultado nominal, ele considera o comprometimento do governo total, incluindo os contratos que vão vencer ao longo dos anos ainda, né? Aí são os restos a pagar. O saldo dos restos a pagar em 31 de dezembro de 2016, 60.265.000. Desse total foram pagos 53.958.000, cancelados 4.174.000, restando um saldo de 4.436.000 de restos a pagar processados e não processados, de exercícios anteriores. E os não processados, o saldo atual é de 5.933.964,61. Esses aqui são os que são empenhados e não foram liquidados. O quadro das despesas com o pessoal traz um índice de comprometimento do município de 53,19%, de um total que a lei permite máximo de 54%. Nesse quadro temos novamente as despesas com pessoal, né, que é o quadro da gestão fiscal. Aí embaixo tem as garantias, o município não tem de nenhuma dívida com garantia, e a dívida consolidada ela pode representar até 120% da receita corrente líquida. Nós temos apenas 1,7% comprometido. De operações de crédito também nós temos 16%, que é o limite máximo, nós temos 0,18% comprometido. Então, nesse quadrimestre, nós vemos que o município está dentro do limite máximo de comprometimento com a folha de pagamento, porém ainda deve ter cuidados, né? Porque não pode estar aumentando essa despesa mais e cuidar da receita para que esse índice não aumente. O que aconteceu nos últimos anos foi que a receita teve uma queda muito grande, né? Então, mesmo não tendo tantas contratações, como a Lúcia Meire, a secretária, disse na audiência anterior, foi feito exclusivamente a reposição de médicos, né? Porque até para não pôr em risco a saúde e a vida dos pacientes, mas mesmo assim ainda nós tivemos uma dificuldade com o cumprimento do índice, porque a receita caiu vertiginosamente desde 2015, né? Agora nós estamos percebendo que a economia está começando a ter uma mudança, né? Que as coisas estão começando a melhorar um pouco, os recursos, a receita, ela demora um pouco mais do município para estar reagindo, porque primeiro a indústria produz, depois ela vende, depois ela vai pagar o imposto. Então, assim, a gente acredita que o ano que vem nós vamos ter um ano um pouco melhor. Acho que é até importante mesmo o Miguel, o secretário de Desenvolvimento, que está aqui, porque assim, todo o trabalho deles acaba refletindo depois lá na frente para nós aqui, né? E nós tivemos um grande problema por conta do ICMS, porque o Estado de São Paulo, ele perdeu muito na arrecadação do ICMS, né? Então, mesmo que o município de Santa Bárbara tenha feito seu papel, né, com suas receitas próprias, está arrecadando o previsto, mas o ICMS ele teve uma queda muito grande. Inclusive, esse ano, nós arrecadamos menos que o ano passado, que já foi um ano horrível, que arrecadou menos que o anterior. Então, assim, o problema do ICMS ainda é muito grande, porque atinge todas as cidades, né? E é a nossa maior receita, né?
mas a gente tem procurado compor com outras, né, para que a gente não tenha outros maiores prejuízos. Inclusive, eu gostaria de agradecer aos vereadores que estão presentes e que transmitem aos demais pelo projeto que foi aprovado na última terça-feira, porque o governo federal, no ano passado, fez uma alteração na lei do ISS e foi necessário que os municípios se adequassem, né, à legislação. E vocês, muito prontamente, né, puderam aprovar terça-feira a lei para nós, que nós estamos seguindo os moldes da lei federal. E o principal ganho que os municípios vão ter nessa lei, porque ela inclui vários itens, né, que vão ser cobrados de ISS, mas o principal é alterar o domicílio de pagamento do ISS sobre a transação com cartão de crédito, né? A transação com cartão de crédito hoje, o imposto sobre serviço é recolhido lá na sede da empresa. Então, municípios como Belo Horizonte, Barueri, eles concentram um número muito grande dessas empresas e de bancos e tal. E a receita desse ISS acabava indo sempre para esses municípios. E com essa nova lei, a partir do ano que vem, municípios como Santa Bárbara e todos os outros vão passar a receber sobre as transações que efetivamente acontecem dentro do seu município, o que particularmente eu acho mais justo, né? Porque as despesas que nós temos com saúde, com educação, com a segurança, acontecem aqui. Então, eu acho que é justo que esse imposto seja recolhido dentro do nosso município. É o que eu tinha a apresentar. Gostaria de passar a palavra para o presidente Joel. Nesse momento, abriremos a palavra aos senhores vereadores que queiram formular alguma pergunta. O vereador Felipe está com a palavra. Bem, novamente, boa tarde a todos, as pessoas que mantiveram aqui nessa série de audiências públicas que nós mantivemos hoje. Participamos já da audiência pública de saúde e agora estamos na audiência pública de finanças. Lógico, sempre lembrando que nós estamos sendo transmitidos ao vivo agora pelo Facebook, para a rede mundial de computadores, né? Mas também estamos sendo transmitidos pela Rádio Santa Bárbara FM, para que a população, aqueles que estão trabalhando ou andando com seus veículos, possam também ter, assim, a possibilidade de acompanhar os investimentos realizados pelo município, agora há pouco na área da saúde e agora num âmbito geral na área da finanças. Primeiramente, cumprimentar a secretária também, Raquel, que é sempre um prazer estarmos assim, dialogando. Estivemos juntos ali na audiência pública da LDO, que se realizou no anfiteatro da prefeitura, e hoje nós estamos aqui tratando do quadrimestral, que também faz parte do rito de audiências públicas do município. Bem, acredito que está bem sucinto, até mesmo por se tratar de quadrimestral, e já participamos da última audiência pública ali na prefeitura, que os assuntos acabam sendo um pouco iguais. Mas só para que haja uma maior clareza a todos que estão nos acompanhando, e aqueles que puderam observar os números, até mesmo pelo fato de acabarmos de ter participado da audiência pública de saúde, só para falar sobre a diferença entre um relatório e o outro, até que os dois são os dois são a segunda quadrimestral, e aí se nós pegarmos o orçamento dentro do planejamento da saúde, vai se ver que está se investindo 30,61 de investimento. E já aqui na planilha do investimento a nível geral do município, vai estar estipulado entre 23%. Então, só para que fique claro o porquê de uma planilha estar de um jeito e porquê em outra planilha está de outro, para que haja também tranquilidade. Nós sabemos que há uma certa diferença entre os relatórios e tal, mas que possa ficar claro isso aqui também. É a primeira, tá? Depois eu tenho mais uma. Tá, então já vou responder essa. Gostaria também de cumprimentar o vereador Carlos Fontes, que inicialmente eu não tinha falado da sua presença. Boa tarde. Então, Felipe, acontece sempre essa diferença, porque a saúde, nós usamos legislações diferentes na elaboração da planilha. A gente sempre usa as planilhas que são
indicadas na legislação, né, para a elaboração das audiências. A saúde, ela usa a legislação da Constituição Federal, que diz lá que a base de cálculo para o percentual são os impostos, tributos e tal. Então, ela pega o total de despesa dela, divide lá pela receita dessa base de cálculo. Na planilha que nós apresentamos aqui, até porque como a saúde já apresenta dessa forma, a nossa apresentação é usar o total de despesa do município e quanto a saúde representa nesse total. Então, aqui tem a despesa do legislativo, tem a despesa do saneamento, que é do DAI, né? Então, são bases de cálculos diferentes, né? Aqui no nosso é quanto a saúde representa do total de despesa do município, né? No cálculo da saúde, ela faz a conta sobre a receita, né? Então, são contas diferentes, mas aqui representa o percentual de investimento na saúde, é a que a saúde apresenta, né? Essa que nós colocamos é só... porque está na lei também que a gente tem que apresentar dessa forma, mas é quanto isso representa do total de despesa do município. Então, aqui tem o legislativo, tem o saneamento também, que não é considerado na conta dela. Por isso que o nosso percentual é menor. A gente faz a divisão de um bolo maior. Até né? por curiosidade, a análise na questão do percentual mínimo, ele vai ser calculado pelo planejamento da Constituição Federal? Da Constituição Federal. Então, o que é feito, apresentado pela saúde. Pela saúde, não o que é feito pela... Tá. É que assim, a gente também tem que é obrigado a apresentar isso aqui por conta do relatório da execução orçamentária, certo. Né? Mas os dois estão certos e os dois têm base legal. Os dois estão acima, só estão diferentes aqui, mas... Isso, nós somos bem acima, né? Então nem existe a preocupação desse tá prejudicando, porque não é o caso. É quase o dobro, né? Até mesmo pela questão de prestação de contas depois, posterior, que nós vimos algumas situações já ocorridas que, bem, em outros mandatos. Mas, para ficar claro, para depois não falar que estou falando do governo atual. Mais outra coisa também, até nessa linha da questão, tratado de percentual, sobre a questão, vejo que houve uma baixa da questão do percentual, principalmente com despesa. Nós vimos que a administração municipal, ela fez seus esforços para manter o contingenciamento do valor gasto, lógico, como foi dito. Perante o orçamento, se o orçamento ele diminuiu, o percentual quer dizer que vai elevar. Então, naturalmente, o percentual se eleva quando o orçamento ele cai. Para que fique até mais claro para quem está nos acompanhando, exemplo, se um orçamento era 400 milhões, tira-se o percentual dos 400 milhões, até 53%, vai dar um valor que agora não vou nem chutar, mas vamos supor, vamos fazer como se fosse 50% para ficar mais fácil. Daria 200 milhões. Com a entrada menor de 400 milhões, em torno de 300 milhões, tirando 50%, daria em torno de 150 milhões. Então, naturalmente, já se cresce de 50%, subindo para 60%, 65%. Então, há uma preocupação, até porque a lei ela obriga a ficar até os 54% de limite, igual nós temos aqui o limite máximo, através do artigo 6º, incisos 1º, 2º, 3º, da lei de responsabilidade fiscal, no seu artigo 20. Uma pergunta que eu ia fazer dentro desse questionamento aqui, até que para que fique mais claro nesse sentido, nessa questão, nós estamos hoje no segundo quadrimestre 53,19. A questão de férias, 13º e demissões não, porque já foi feito o plano de demissão voluntária. Mas esses quesitos também englobarão aqui nesse sentido. Há uma possibilidade desses décimos aqui serem aumentados a ponto de subir os 54% dentro dessa questão de... Porque o índice inflacionário já foi repassado, né? Mas ainda tem até esse mês que vai fazer 1%, mais 1% no mês que vem. Acredito eu que quando foi feita a proposta dentro dessa forma, já estava se estudando tudo isso. Mas para que a gente também possa se assegurar dentro desse debate aqui, sobre essa questão também. Vamos supor, nós vamos ter mais 1% que se aumenta, mais 1% que se aumenta no mês seguinte, né? Completando assim o índice inflacionário, e aí nós vamos ter naturalmente as férias, 13º e assim por diante, outros custos que possam ter a nível trabalhista, naturais, que possam ocorrer. Dentro desse limite, nós ainda, pela perspectiva da secretária, contando com a arrecadação que ela pode flutuar, tudo bem que os pagamentos de alguns tributos principais já foram realizados, mas nós temos ainda aqueles parcelamentos, até mesmo que aconteceram na questão de refis, e também dos parcelamentos de impostos prediais, que são parcelados em até 12 vezes, né? Dentro desse cronograma,
quadro inteiro. Possibilidades. É difícil ter uma previsão, porque temos várias variáveis ainda até o final do ano. A despesa com o pessoal, como você mesmo disse, realmente, né, a queda na arrecadação ela tem um reflexo direto, porque você calcula sobre uma base de cálculo menor, então esse percentual é maior. Como nós somos uma instituição pública, não podemos sair demitindo pessoas, e diferente de uma postura de outros municípios, a gente tem tentado melhorar a arrecadação ao invés de... E cuidar da despesa também, como nós já fizemos o plano de emissão voluntárias, né? Mas não de forma tão agressiva como a gente tem visto que outros municípios, de repente, têm atuado. A gente tem trabalhado para melhorar a arrecadação, para restituir, para retornar esse percentual aos níveis que devem ficar. Então, assim, tem um ponto positivo que conta para nós até o final do ano e um negativo. O positivo é que, assim, a despesa com o pessoal é calculada com 12 meses. Então, nesses 12 meses aqui, tinha o 13º do ano passado. Então, a hora que a gente incluiu desse, não vai aumentar um 13º inteiro, né? Vai incluir ele maior, porque ele vai estar com os reajustes. Mas, assim, não é os 16, 17 milhões que ele representa que vai entrar aqui, porque nesse aqui já tem o do ano passado, né? Um ponto negativo é que no final do ano passado teve os recursos da repatriação, né, que os municípios receberam no final do ano. Isso ajudou muito os municípios financeiramente, inclusive a melhorar o seu percentual de folha de pagamento, e que esse ano não vai ter. Então, assim, até agosto nós percebemos que a receita ela se comportou próximo do que era esperado, mas agora no final do ano, se a gente comparar com o ano passado, provavelmente ela vai ser menor, porque não vai ter esse recurso da repatriação. Aí é onde a gente tenta trabalhar para equilibrar, né? Nós temos agora no final do ano mais um sorteio daqueles do IPTU premiado, né? Então, em dezembro, próximo do Natal, nós vamos sortear uma moto agora, né? E isso deu bastante resultado no pagamento da cota única com o sorteio do carro, né? Nós percebemos que melhorou a arrecadação do IPTU. Então, nós vamos trabalhar com uma campanha agora de divulgação no final do ano, importante a colaboração de vocês também na informação, né, para os contribuintes, e vamos sortear uma moto para incentivar o bom pagador, porque para os maus pagadores a gente está trabalhando com a cobrança, né? Então, assim, a gente tem melhorado o nosso sistema de cobrança para que pelo menos as nossas receitas próprias a gente consiga compensar essa falta que a gente está tendo das receitas que vêm de fora. Bem, só para finalizar então, só quero agradecer a secretária, Raquel, pela explanação, pelas as respostas que nós muitas vezes somos feitos na rua, mas também que as pessoas acabam acompanhando e muitas vezes tem essa dificuldade de não conseguir repassá-las aqui, nós estamos trazendo. E dizer que realmente acho interessante a questão do projeto que foi aprovado por essa casa na última sessão plenária, tendo visto igual foi dito, muitas vezes as empresas acabam estabelecendo suas sedes em locais igual Barueri, que é muito conhecido, principalmente na questão tecnológica. Muitas empresas acabam colocando sua sede ali e colocando o seu corpo operacional em outro local para poder tributar ali, sendo que o tributo é menor. E hoje, com essa possibilidade de você conseguir, você não vai estar aumentando para o munícipe, você não vai estar aumentando para o consumidor o imposto. Isso é bom que se diga que, na verdade, a questão de imposto, a questão de tarifas, ela continua a mesma. A única questão é que, em vez de você, quando você estiver consumindo, as pessoas estão nos acompanhando pela rádio e também pelo Facebook, quando você estiver consumindo, antes o seu imposto era pago lá em Barueri, ou então em Minas Gerais e Belo Horizonte. Agora, com essa nova lei, o município tenta, então, repatriar praticamente o imposto que era pago em outro município. Agora, você adquirindo, consumindo na cidade, você também estará contribuindo com, o valor a empresa estará pagando o imposto dentro do seu município. Então é só isso. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado aos presentes e também a quem está nos acompanhando pelo Facebook, pela rádio. Obrigado, Joel, vereador Isaac, membros da mesa e aos vereadores aqui presentes também que já foram citados. Muito obrigado.